Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Substantivo Coletivo. Se você assistiu algum programa de notícias nos últimos meses, deve ter visto vários jornalistas falando bem economicamente do primeiro ano de governo Bolsonaro. Nesse vídeo eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, porque o assunto é denso. Meu objetivo é analisar diversos índices econômicos do governo no ano passado, sem matar vocês de tédio. Eu topei o desafio. Como vocês bem sabem, o mercado, ou seja, uma dúzia de homens brancos idosos podres de rico, foram entusiastas da campanha do presidente atual. As expectativas eram de um boom econômico e, portanto, as projeções foram bem otimistas, como podemos ver aqui e aqui. Então vamos pegar alguns dos principais indicadores econômicos do sistema capitalista e ver como o mercado se saiu nessa. Começando com o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O IBGE ainda não divulgou os resultados oficiais do último trimestre, mas as projeções são de crescimento de 1,17% no ano passado, ficando bem abaixo das estimativas de mercado que vimos anteriormente, e menor que a metade da média mundial. Vale lembrar também que em dezembro, o jornal britânico Financial Times ainda questionou a veracidade dos dados apresentados pelo governo. Especialistas consultados pelo jornal apontaram incompetência do Ministério da Economia por erros de cálculos das exportações, o que desperta desconfiança do mercado internacional. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Até então, o Brasil era tido pela própria revista como exemplo de transparência. Quanto à balança comercial, que é o resultado das exportações menos as importações, tivemos um superávit de 46,6 bilhões de dólares. O resultado é o pior desde 2015. Nessa altura do vídeo já podemos ter uma boa noção de como expectativas e ideologia dificilmente andam separadas. Ou nas palavras de Zizek, It's pure ideology. voltando aos números. O desemprego, que começou o ano com a taxa de 12%, ou de cerca de 12,6 milhões de brasileiros, terminou o ano com uma leve melhora, com a taxa de 11,6%, segundo as últimas divulgações, o que significou uma redução de 300 mil desempregados. Esse até que pareceu bom, não é? Mas tem pegadinha. Sempre tem pegadinha. O desemprego teve um declínio devido ao crescimento do trabalho informal, o que inclui trabalhadores sem carteira assinada e autônomos sem CNPJ, também conhecido como bico. O trabalho informal bateu recorde histórico no ano passado e atualmente atinge 41,2% da população ocupada. Pensem nisso, galera! A taxa de desemprego não está caindo pela geração de emprego, mas por conta da desistência de conseguir um trabalho formal. Que coisa, não? Pulamos para a taxa de câmbio, onde o governo conseguiu bater mais um recorde desde a criação do Plano Real, com o dólar chegando a R$ 4,21 no ápice. O ano fechou ainda acima dos R$ 4. O resultado foi desastroso mesmo com a queima de estoque de 34 bilhões de dólares nos últimos 6 meses, o que dá 181 milhões de dólares diários. As vendas foram feitas para tentar conter a taxa do dólar, mas deu ruim igual. Alguém sabe onde está essa galera aqui, que eu nunca mais tive notícia? A inflação ficou controlada e fechou em 4,31%, mas também sem consumo. Vale lembrar que o preço de itens que afetam severamente o bolso dos trabalhadores tiveram um grande aumento, como a gasolina, a cerca de R$ 5, o gás de cozinha acima dos 70 e a carne, que teve valor recorde em dezembro, subindo quase 50% desde setembro. Com o recorde do preço da carne, do preço do dólar e do trabalho informal, o governo já pode pedir música no Fantástico, se bem que é melhor não. A taxa Selic, que começou o ano em 6,5%, terminou em 4,5%. A medida pretendia baixar o crédito bancário e atrair o investimento estrangeiro no país. Bom, o crédito bancário não acompanhou a redução da Selic, aumentando o ganho dos bancos com empréstimos, e os investidores estrangeiros estão fugindo do país. O salário mínimo terá um aumento e passará de R$ 998 para R$ 1.045 em 2020. Acontece que esse reajuste apenas cobre a taxa de inflação no período, portanto não terá nenhum ganho real. Segundo o próprio Paulo Guedes, o ministro da Economia, um reajuste acima da inflação, no momento atual, pode gerar desemprego em massa. Ou seja, estamos limitando o salário mínimo para o seu bem. A política de reajuste anterior, implementada pelos governos do PT,
levava em conta a inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores, garantindo aumento real automático do salário sempre que o país tivesse crescimento. O que faz todo sentido. Se a produção aumentou, por que não aumentaria o rendimento de quem produziu? Não vale responder capitalismo. Sobre desigualdade social, chega a dar uma coisa ruim de falar. Esse é um assunto que com certeza terá pouca repercussão nos principais noticiários do país. Mas a desigualdade social está crescendo há 17 trimestres seguidos, desde o segundo trimestre de 2015. E olha que desde 2018 a gente já era o 9º país mais desigual do mundo. Esse próximo dado é chocante. O ano passado foi o primeiro, em 40 anos, que o Brasil voltou a exportar mais produtos básicos que industrializados. É tão ridículo que o país voltou a vender madeira in natura para a Europa, o que não ocorria desde o fim da década de 80. É isso mesmo que você ouviu, a gente está exportando madeira. Fico me perguntando, de onde será que está saindo toda essa madeira? Então agora que eu fiz um balanço geral do ano passado, passando por diversos índices econômicos, vamos fazer um resumão. Temos um governo que concentrou mais renda na mão dos mais ricos, através da precarização dos direitos trabalhistas, o que facilitou a exploração informal. Tivemos a reforma da Previdência, que irá diminuir o valor das aposentadorias e aumentar o tempo de contribuição. Passamos por desindustrialização, crescimento econômico baixo e cortes no aumento do salário mínimo. Parece um ano bom economicamente para você? Isso porque eu falei apenas da galinha dos ovos de ouro do governo. Porque se eu falasse dos contingenciamentos na educação, da precarização da saúde pública e das relações internacionais do governo, aí eu ia ter um infarto. Penso que já deveríamos estar falando de meios de produção alternativos, que repensem os conceitos de abundância e consumismo, rompendo com a lógica de acúmulo de capital infinito a qualquer custo, se quisermos evitar catástrofes ecológicas, que podem se tornar irreversíveis nos próximos anos. Mas não, ao contrário disso, estamos retroagindo na história, voltando a ser um enorme fazendão de monocultura e pecuária, e muito desmatamento. Então lhes pergunto, a quem é conveniente exaltar o tipo de política neoliberal do país, senão o próprio mercado? E adivinha só como estão as projeções para 2020.